Nesta semana, estudamos a bela história da rainha Esther e de como o Senhor Deus libertou o seu povo num momento de crise, num momento especial de uma crise, uma grave crise, às vésperas de um genocídio, como o Senhor libertou o seu povo. Como vimos, irmãos, o livro de Esther não apresenta o nome de Deus, entretanto, apresenta a atuação concreta de Deus para libertar o seu povo. Há um texto aqui na nossa lição, na lição de sexta-feira, que diz assim: a todos sobre quem resplandece a luz do Evangelho, impõe-se, nesse momento crítico, a pergunta feita à rainha Esther naquela ocasião especial da história de Israel. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Nós não sabemos, irmãos, quais são os planos de Deus para cada um de nós. Nós sabemos que Deus está interessado na nossa salvação, é que Ele quer a nossa salvação. Mas as circunstâncias da nossa vida nós não sabemos. E quem sabe nós devamos fazer essa pergunta: será que não foi para essa ocasião que Deus nos colocou? Situações que aparecem na vida, situações que aparecem no trabalho, situações que aparecem na escola, na igreja. Será que Deus não nos colocou lá para aquela ocasião, para que a gente possa testemunhar? O testemunho da rainha Esther, a atuação da rainha Esther, se deu num momento crítico. Veja ainda outro parágrafo da nossa lição. Numa ocasião em que parecia que nenhum poder podia salvá-los, Esther e as mulheres associadas a ela por meio de jejum, oração e ação imediata enfrentaram a questão, trazendo salvação a seu povo. Oração, jejum. Isso que Esther e as suas aias, as suas servas fizeram, isso que o povo de Israel fez naquele momento que antecedia a data do genocídio. Qual será o nosso momento certo? Qual será a situação correta onde nós devemos atuar? Talvez não sejamos levados a situação tão crítica e saliente como o povo de Deus no tempo de Esther. Muitas vezes, porém, mulheres convertidas podem exercer parte importante em posições mais humildes. O texto da senhora White aqui fala de mulheres, mas eu poderia dizer assim: homens e mulheres podem exercer parte importante no contexto do grande conflito, no contexto do conflito cósmico entre o bem e o mal. Homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, crianças, empresários, empregados, operários, professores, alunos, funcionários públicos, intelectuais, pessoas de formação acadêmica modesta, pessoas simples. Cada um de nós, irmãos, pode estar, de repente, no momento certo, no local certo, para testemunhar sobre a missão de Deus, que é a missão de salvar, para atuar na missão de Deus, salvando pessoas. Lembram-se lá na questão da Pérsia? Após aquele livramento, muitos persas creram e se tornaram judeus. E o que moveu tudo aquilo, irmãos? Foi a oração. A oração é o jejum. E eu quero concluir a lição dessa semana com o texto de Efésios 6:18. É um texto que é logo depois da armadura de Deus. E lá diz assim: façam tudo isso. Tudo isso o quê? Tomem todos os elementos da armadura de Deus, se apropriem de todos os elementos da armadura de Deus. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito Santo. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Nós devemos orar, irmãos, devemos orar continuamente. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. O nosso pensamento, irmãos, deve estar sempre elevado a Deus, orando a Deus, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos nossos irmãos, intercedendo pela nossa família,
intercedendo por esse mundo, intercedendo pelos governantes, intercedendo por gente simples, intercedendo pelos filhos de Deus. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 18. Orem sempre por todo o povo de Deus. Não desanimem. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse belo estudo que tivemos sobre o livro de Esther. Um pequeno livro da Bíblia, 10 capítulos somente, irmãos. 10 capítulos que mostram a atuação de Deus. A atuação de Deus através de gente simples ou de gente importante. Mas a atuação de Deus, irmãos, que mostra a atuação não de profetas ou de ministros, mas de uma rainha e de um funcionário público, a rainha Esther e Mordecai. Obrigado, porque podemos ver que assim também nós, nas nossas funções mais simples ou mais importantes, podemos testemunhar do teu amor, podemos testemunhar do plano da salvação. Nos abençoa, portanto, a cada um de nós nesse sentido, que possamos ter na nossa missão a tua missão, a missão de salvar pessoas, de salvar homens e mulheres. Deus nos abençoe, nos dê um sábado feliz, é o que eu peço para cada um de nós. Amém. Como eu já disse, pegue uma hora qualquer, separe uma hora e leia o livro de Esther inteiro. A belíssima história da rainha Esther, para ver a atuação de Deus, como Deus livra o seu povo. Da mesma maneira, irmãos, que Deus livra o povo naquele momento histórico. O Senhor Deus livra o nosso povo hoje também. Que Deus abençoe a cada um de nós. Tenha um sábado feliz.